Qual é o seu nome? Eu? O meu é Beth. Ah, Beth. Você trabalha em qual pizzaria mesmo? Não, aqui é uma escola de música, bem. Enquanto várias crianças comiam cola, comiam terra, comiam fezes, outras já estavam lá combatendo criminosos internacionais. Não é incrível isso? Sim, é incrível, é impressionante. E é disso que a gente vai falar hoje, crianças prodígios nos animes. E eu tenho certeza que você aí na sua casa não é uma delas. Se eu fosse uma criança prodígio, eu não estaria assistindo o YouTube. Eu seria o criador do YouTube, com 11 anos. Mas não, eu era o que comia cola. Bonka Pop! Se você ainda não viu Death Note, tá na hora de resolver Pelo isso amor de logo, Deus, porque né? pode ter alguns spoilers aqui, porque tem spoiler em todo lugar. Tem spoiler em todo lugar. Death Note tá cheio de criança prodígio e é quase um anime sobre rinha de criança prodígio, né? Mas a gente vai falar aqui principalmente sobre o Nier, que foi capaz de fazer algo que nem o L conseguiu. Exatamente. E ele usa roupa como essas, assim. É, sim. As crianças prodígios estão sempre com a mesma roupa. Que é básico, aquela coisa de tipo, não me importo com a minha aparência, eu sou prodígio demais pra ligar justo, com isso. justo. O Nier é um garoto de 13 anos que cresceu em um orfanato cheio de outras crianças com habilidades especiais, como o Melo e o L. Que ninguém lembra do Melo. E conforme os planos do Kira foram dando certo, era necessário a todo custo que algo fosse feito para conter a influência dele sobre a civilização. Então o Nier e o Melo entram nessa rinha de criança prodígio para acabar com todo o mal. Pra quem não sabe, rinha de criança é treta, tipo rinha de galo, porradaria, Sim. espancamento, contenda. メイスン長官、彼は一体。はい、真の L を継ぐ者とでも言っておきましょう。 E é uma rinha de criança prodígio porque não tem só eles, né? É verdade. Além do Melo, do Nier e do L, também tem o Raito Yagami, que também é considerado uma criança prodígio por conta das habilidades de análise e raciocínio, além do desempenho escolar excelente. Tanto o Nier quanto o Melo têm habilidades semelhantes ao L, justamente para servirem como sucessores, né? Mas o Nier ele parece bem mais com o L em várias outras suas características, além da inteligência absurda, né? Ele fica lá sentadinho. O L era viciado nos docinhos, ele ficava mais com os bonequinhos, tinha robozinho, assim, acho. Sentava parecidinho também. Mas eu acho que, não sei, eu não gosto muito, não. Não gosto do Nier? Não tinha que ter, eu acho, mas é uma coisa mais minha. Ah, eu gosto do final. Eu gosto do final, assim. É do orfanatinho, aquela coisa. Não, gosto do final da pessoa que tem que se ferrar. Ah, tá, isso... まさか本当にノートが誰ともわからぬ者の手に落ちていいと思ってるんですか？ Mas o que faz do Nier a criança prodígio mais inteligente de Death Note é a sua capacidade de compreender suas próprias limitações, coisa que nenhum dos nossos outros coleguinhas tinha, né? E que foi exatamente isso que acabou que prejudicou cada um deles nos seus planos de ego de merda. O egocentrismo é inclusive o motivo das falhas de todos os outros prodígios na história. Do mundo. E como o Nier sabia o que fazia ele ser inferior ao L, ele foi capaz de superar seu antecessor. Ele manjava, ele falava, não, peraí, ele é bom aqui, eu sou bom aqui. E eu sou ruim aqui e ele é o melhor personagem. Ah, mas ele fala várias vezes, ele fala, eu sei que o L era superior, mas... Ele morreu. É, basicamente isso. 世の中に知らしめるんだ。僕の存在を。正義の裁きを下す者がいるってことを。そして僕は新世界の神となる。 Ó, se lá em Death Note as crianças prodígios brincavam lá, dava porrada um nos outros nas brincadeirinhas de mão que pegava nas vistas, e a Akusoku no Neverland, ou The Promised Neverland, elas tentam se ajudar, conseguem, mas elas podem acabar não sobrevivendo. O anime se passa no ano de 2045, no orfanato Gracefield, que conta com 38 crianças que são muito bem cuidadas pela Mamãe Isabela. Ou será que não? おはよう、私の可愛い子供たち。こうして今日も38人の兄弟みんなで幸せに暮らせることに感謝していただきます。 As crianças elas podem brincar à vontade no parquinho, podem correr pelos campos, podem ler, acesso sobre livros incríveis, naquele Comidinha ambiente assustador, sozinhas. comidas boas, muitas crianças berrando perto delas, mas elas estão proibidas de passar pela cerca ou de chegar perto do portão que conecta o orfanato com o mundo real, com o mundo externo que as crianças não sabem o que é, entendeu? A vida que seria tranquila em um orfanato cheio de amor e aprendizado se mostra uma mentira quando o trio Emma, Ray e Norman descobrem que todos são, na verdade, alimento para monstros assustadores. Pois é, criaturas que não sabemos de fato o que elas são. Uns entidades, uns capilotescos, gigantes baratas, seres de outro planeta, adultos pedófilos, nunca saberemos. Enquanto mais inteligentes, mais gostosas as crianças são para esses monstros horrorosos aí, que tem até uma tabela do que é melhor, entendeu? Então o trio de espertinhos, ou de espetinhos, porque né, é considerado carne de primeira e eles vão precisar usar o intelecto avançado para fugir e salvar as outras crianças tudo.
そうだな。やっぱり人間の肉が一番だ。 Os três são os mais velhos e mais inteligentes do orfanato. Com só 11 anos, eles são capazes de completar os testes e provas difíceis que existem para comprovar a qualidade da carne. É, o selo Friboi. Mas os três têm personalidades e habilidades muito diferentes, mesmo sendo igualmente inteligentes, né? A Irma, por exemplo, apesar de ser bem ingênua, ela é muito corajosa, ágil, carinhosa, cuida das crianças tudo, ela manja de tudo, ela aprende os bagulho com muita facilidade, ela tem Sharingan. O Norman é muito leal e faz de tudo para ver a Emma feliz. E a especialidade dele é lógica, além de sempre ser muito racional. Já o Ray, que dá vontade de dar uns murros na cara, mas depois você fala, que moleque foda, ele é o mais introspectivo, fica mais isolado, é o Sasuke do grupo, mas como ele é muito paciente e cauteloso, ele acaba colaborando para um equilíbrio nas decisões dos três. Tem hora que você fala, como que essas crianças conseguem ter um sangue frio absurdo desse naipe? 11 anos. Eu ficava triste quando eu não sabia onde estavam os bonecos. E os moleques, tipo, não, vamos deixar para trás fulano, não, mata isso aqui, não, merda, não, arranca isso aqui de você. ここの敷地を簡略に表すと、ハウスを中央に門、そして周りを取り囲む森。まずはどこから脱出するか。 Os três têm suas habilidades e dificuldades, mas a genialidade do trio tá em conseguirem trabalhar em equipe, pelo bem de todos. E coordenar a O que é molecada. algo difícil, né? E coordenar tudo. Cristo. Mano, é difícil demais, pelo amor de Deus. それはあの方もさぞお喜びになろう。ぬかるなよ。あの方の御前は特別なのだ。我らと違ってな。では諸君、我々も収穫を祝おう。 O Negi de Magister Negi Magi tem só 10 aninhos, mas é professor de magia em uma turma de adolescentes de 14 e 15 anos em um colégio feminino. É, e como típico do autor Ken Akamatsu, o mesmo autor de Love Hina, o Negi tá cercado por mulheres e ninguém leva ele a sério. Eu só acho ele fofo, né? Tem fanservice também, porque estamos falando do menino Ken Akamatsu. やれやれ、手洗い歓迎だな。やっぱり担任は高畑先生なんですね。いや、担任はそっちだ。 O Negi é um garoto muito otimista e, apesar da idade, é muito maduro e responsável, levando o trabalho de professor e os estudos de magia muito a sério. É, ele cuida com carinho de todas as alunas e se envolve nos problemas delas muito mais do que um professor comum se envolveria. Talvez porque eles têm a mesma idade, talvez proximidade, mais né? próximos, né? Entenderem os dilemas da vida daquelas coisas e não falar que é tudo bobagem. Sim. Isso aí é coisa de jovem. 食べるなよ。ネギ君はちゃんと教師の資格を持ってるが、見ての通り年下だ。お手柔らかにな。 Como qualquer prodígio, por existirem expectativas altas sobre ele acaba sendo muito exigente consigo mesmo e acaba não aproveitando tanto a própria infância também. Michael, ele não liga pra gente. Além de ser professor, ele treina combate avançado tanto em artes marciais, porradaria absurda, quanto em magia, feitiçaria. E a vontade de superar o próprio pai acaba afetando ele física e também psicologicamente, que é uma coisa que acontece bacana com os pais que estragam totalmente a psique dos filhos. É sim, mas isso não tem como evitar. Estamos tentando. 昨日から寝てないんでしょ？食事は？シャワー浴びる？あ、いえ、お構いなく。それと、はい、体温計。 O pai dele foi um grande mago que lutou ao lado de sua mãe, a rainha de Vespertátia, pelo fim da Grande Guerra, e um dos seus objetivos é ser capaz de proteger a quem ama a todo custo. Exemplo ele tem. Todas as meninas se preocupam com ele, mas a Asuna é quem mais cuida e protege o Negi. Ela manja mais, ela tá ligada que o moleque é... Ele aparece depois no mangá Yu-Gi-Oh! Holder, também do Ken Akamatsu, que se passa no mesmo universo de Magister Negi Magi, só que no futuro. Nesse mangá, ele é avô do protagonista Tota Konoe. E uma curiosidade muito legal é que o Negi teve o design inspirado no Harry Potter. E tem outras referências também lá dos livros da J.K. Rowling no mangá. ほら、目つむって。まったくもう、頭も自分で洗えないなんて。あんた本当に10歳なの？はい、数えで10歳。数えって、じゃあ、本当は9歳ってこと？ O Kiriamarei de Sangatsu no Lion, ou March Comes and Like a Lion, olha que bonito, é um prodígio no jogo Shogi, que é aquele xadrez típico japonês que a gente conhece, já falou aqui, é coisa maravilhosa, né? O Kiriyama tem 17 anos e já é jogador profissional com o título de Godan, né, de 5º nível, mas começou a carreira lá quando estava no ensino fundamental ainda, ele era uma criança, um bebê. Shofen. 桐山玲、これが僕の名前。大きな川沿いの小さな町でこれから僕は暮らしてゆく。C 級1組、5段、17歳、職業
プロ棋士。 E depois que a família dele faleceu num acidente, ele ficou sob os cuidados de um amigo do pai que jogava shogi, que fez com que ele fosse seu aprendiz e gostasse bastante dessa jogabilidade maravilhosa. 暑いなまだ梅雨にも入っとらんというのに参ったなこんな時だっていうのに天気の話しか出てこんとは Por conta do desempenho, ele acabou se tornando um dos jogadores mais promissores da sua geração e decidiu não fazer ensino médio para se dedicar ao jogo mesmo. E ser um jogador profissional garantiu uma certa renda para ele poder ser independente, mas isso também acabou isolando ele da sociedade, porque ele só fazia isso. Sim. Essa solidão foi aos poucos preenchida por desespero e até porque ele era muito novo, não tinha nem se recuperado da perda da família ainda, então ele não tinha ninguém pra dar uma ajuda, né? É tipo as crianças que viram profissional do LoLzinho. É. Porque eu não imagino, o cara não sabe falar oi, milionário de um dia pro outro. Pá, tó, milhões. Sim. Pra você jogar joguinho online, milhões. Eu já dei a cadeira gamer, já tô quase lá. Neymares. Exatamente. Com a ajuda das meninas da família Kawamoto, ele acaba tendo dias mais felizes, mas ainda precisa de ajuda pra se reerguer, porque ele realmente é uma criança bugada. Faz sentido, né? Tadinho, dá dó. Eventualmente ele decide retornar aos estudos e mesmo com depressão, né, mesmo muito, muito triste, aos poucos ele vai percebendo a presença das pessoas queridas que amam e admiram ele. 知ってる人ができた途端、橋の向こうに色がついたような気がした。いつでもおいでって言ってくれたけど、本当かな? É foda, né? Que você tá em depressão, você acha que você tá incomodando todo mundo, e acha que tudo é um peso. Sim. E que, nossa, moleque ainda é mais difícil. E esse anime é, tipo, pelo menos pra mim, assim, fui assistir e ele expressa a depressão de um jeito tão realista que me deixou mal. Me trouxe memórias ruins do período que eu tava mal. Então eu tive que parar, assim, de ver. Eu não consegui continuar. Então, se vocês forem assistir e vocês já tiveram ou estão em depressão, tomem cuidado. Se fizer mal pra vocês, parem de ver. Mas é um anime muito fofo e muito bonitinho, assim. Tem pessoas, às vezes, que não sentem, que acham positivo, mas o jeito de mostrar como ele estava se sentindo sufocado era muito realista pra mim. Eu me sentia sufocada junto, então eu parei de ver. Mas é bem bonito, o traço é delicado, eles tratam disso com carinho, assim, as relações humanas são muito boas, então é um anime bacana. 泣き止んだのはいつだっけ? 落ち着いたのはどれくらい経ってだっけ? 変なんだ。思い出せない。ずっとぼんやりしている。Shigatsu wa Kimi no Uso, ou Your Lie in April, conta a história do prodígio Kosei Arima, que ficou famoso quando criança até perder sua mãe de repente. Depois desse incidente, o Arima teve uma crise durante uma apresentação e ficou incapaz de ouvir o som do piano, mesmo que não tenha nada de errado com a sua saúde física, né? É uma resposta psicológica ao trauma que ele sofreu. Tadaima. Kasa-san. Ele fica 2 anos sem sequer tocar no piano, focado só na vida cotidiana mesmo com os amigos, até ele conhecer a Kaori Miyazono, que muda o jeito que ele via a música. A Kaori é uma violinista espontânea que toca com animação, alegria, felicidade, muito diferente do estilo de vida que ele levava quando ele tocava. Sim. As canções maravilhosas dele. Aos poucos ela vai trazendo de volta para a vida do Arima a alegria de tocar, até que ele se vê apaixonado por ela. 彼と出会った瞬間、私の人生が変わったの。見るもの、聞くもの。感じるもの、私の風景全部がカラフルに色づき始めたの。 Mas a vida aqui é uma caixinha de surpresa, né? Parece mesmo uma droga nesses animes de chorar e a gente não vai comentar mais nada porque vai ser tudo spoiler. Então prepare seu lencinho e assista esse anime. Ou podem ler spoiler e não assistir que nem eu fiz, né? Porque eu não tenho maturidade emocional. Não tenho maturidade emocional. Não tem. Eu não consigo mais ver coisa de chorar. Eu prefiro ver tripas e morte do que ver sofrimento. Mas já basta a vida, já é triste, não quero já. Passou, é por isso que agora, sabe o que eu fiz? Eu excluí todos os perfis de política que eu seguia, todas as desgraças de gente tóxica, a gente que dá bom dia com glitter. E tudo isso eu só tenho agora no meu Instagram, das poucas pessoas que eu sigo, 2/3 são animais. Páginas que postam bichinhos caindo e fazendo algazarra, homens abraçando leões. Só. F*** a vida real. Eu quero ver gente abraçando bicho e quero ver memes divertidos, assim. Ah, carreta furacão dançando na faixa de pedestre com um motoboy junto. É isso que eu quero ver. Ah, eu adoro esses vídeos. Eu quero um mundo dessa forma.
Então a gente sabe que tem todo um universo que a gente desconhece quando vemos crianças prodígio ou que começaram a se dedicar desde muito novas a algo específico. A gente vê Michael Jackson, Sandy Jr., Maísa, várias crianças que... Miley Cyrus. Exatamente. A Britney. Caralho, todo mundo. O Justin também, todo mundo. Todo mundo acha isso incrível e, de fato, deve ser bem legal mesmo, né? Tocar saxofone no Maracanã junto com o Michael Jackson. Mas a pressão que vem com essa exposição é muito grande, precisa ser bem dosada, porque não é algo fácil de se lidar, principalmente quando você é criança, você não sabe nem se você quer assistir Nickelodeon ou Cartoon Network. Exatamente. Quem dirá dilemas como... Quantos milhões você vai querer investir, senhor? A cobrança se torna maior ainda e parece que cometer erros não é algo aceitável, né? Mesmo que realmente seja só uma criança. Tem que saber qual canal você quer assistir. E cada um tem as suas próprias características, né? Tem suas habilidades, suas dificuldades. Não é porque algo parece ser mais fácil de realizar para alguns que isso não exige algum tipo de dedicação e acabe sendo sofrido de alguma maneira horrorosa para outra pessoa também. Sim. Então a gente aprende e se comunica de várias formas diferentes. E além dessa admiração nesses casos, é legal tentar compreender os diferentes estilos de vida, tanto para aprender, né, mais sobre outras pessoas, quanto para respeitar, né, outras realidades. A gente só enxerga o outro a partir da nossa própria realidade, né? Então você vê o cara lá famosão, rico desde criança, você não é um, você deve se achar muito legal porque você não tem aquilo, mas Sim. te vê só onde a pessoa tá e não vê a trajetória, não vê o que passa. É como diz a minha mãe, vem as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. É isso aí. E com esse conselho a gente se despede e espero que vocês tenham gostado desse lindo vídeo. Siga a gente nas redes sociais. Na vida pode falar com a gente e tamo aí. Tchau!